Está começando o Agenda e Café Podcast, direcionado para a gestão empresarial de forma prática, feito por pessoas que vivem os desafios do dia a dia dos negócios. Por aqui, professor Bruno Bus, e antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores Master, CBC Seguros e ao Targets Consultoria Empresarial por nos proporcionar mais um episódio. E hoje, o nosso episódio está para lá de especial, mas antes, quero chamar aqui o nosso host, Kleber Carzino. Tudo bem, Kleber? Bruno, um prazer imenso estar de novo aqui na bancada e com certeza, como sempre, para aprender muito, né? Muito bem. Isso aí. E hoje a nossa convidada é a Mônica Quadros, proprietária da Joca Transportes, uma empresa construída através de muito trabalho, visão, coragem e superação, né, Kleber? Com certeza. Hoje nós queremos entender um pouquinho da logística, né? Cada episódio, né, Bruno, nós aprendemos um pouco mais da gestão empresarial com as lideranças que trazemos aqui no Agenda e Café. E, Mônica, eu quero começar aqui com o primeiro quadro já do Agenda, que é o checklist de dono. É a visão mesmo do proprietário. Sim. Vamos entender se a ideia saiu de você, da onde vem. Eu quero começar a primeira pergunta de hoje. Primeiro eu quero saber assim, por que Joca, né? Da onde que vem o Joca Transportes? Todo mundo pergunta isso. Da onde que vem o Joca? A gente vê nos ônibus, nas vans, mas da onde vem o Joca? E aí eu quero já iniciar com a pergunta-chave. Quais seriam os 5 pontos que não podem falhar na linha de frente? Joia. Obrigada primeiro pelo convite. É sempre muito bom compartilhar, né, o que a gente viveu e sempre quando a gente pode somar é muito positivo. Isso a gente fica muito feliz. Então o Joca, todo mundo pergunta, né, da onde que vem esse nome? Logo que a gente assumiu a empresa ali em 2019, a gente até pensou em mudar, eu lembro o nome. Fomos até atrás de uma agência, eu lembro que eles falaram, não, esse nome não pode mudar porque já pegou. Mas Joca é o apelido do meu sogro. Então, assim, a empresa foi fundada pelo meu sogro em 2002. Ele é funcionário público aposentado e, na época, ele precisou abrir um CNPJ para começar a fazer um atendimento dos professores da UEPG, que ele já trabalhava no setor de transporte da UEPG. E aí foi quando nasceu a Joca, ele era o Joquinha da UEPG, né, o seu Joca, e aí ele colocou esse nome e pegou, né, um nome fácil. Então, esse era o apelido do meu sogro. Hoje ainda muitos chamam meu esposo de Joca também, Joquinha, porque aí, principalmente as pessoas que já conheciam o meu sogro, né? Então agora estendeu para ele esse nome e acabou pegando, e hoje já faz parte da essência, né? Já pegou, né, a marca, né, Bruno? Já pegou. Mônica, vou fazer uma pergunta inversa aqui. Conta um pouquinho quem é você, né? A gente acabou pulando a introdução aqui, né? Muito rápido. A gente tá muito abraçado hoje aqui, né? Então, assim, ó, Não, faz sentido. Tá, vamos lá. Falar da gente é sempre complicado, né? Mas assim, o que eu posso falar sobre mim, né? Sou mãe de 2 meninos incríveis agora na pré-adolescência, fase fantástica, para quem é pai e mãe aí. É muito interessante essa fase, quando eles começam a discutir, né, coisas, assuntos e sérios e começam a entender, e tá sendo muito gostoso. Estou casada já, daqui 2 semanas vai fazer 21 anos que nós estamos juntos, então estamos aí desde criança, eu falo, juntos já. Sou montanhista, gosto de aventura, de bike, de correr, gosto bastante, inclusive estou aí com um pé meio complicado justamente por tanta aventura. Até esses dias fui no anestesista e ele falou, você é uma pessoa, eu nunca esqueço que ele falou, você é uma pessoa jovem e saudável. Tão saudável que eu acho que você estragou teu pé, né? Eu falei, pois é, dentro das aventuras. Mas gosto muito de adrenalina, trago muito isso para o empreendedorismo, muito. Principalmente quando falo sobre empreendedorismo, quando palestro sobre o tema, eu uso muito a montanha, a vivência de montanha, as experiências que tive, casa muito com o empreendedor e com as nossas dificuldades e superações e conquistas. É isso, acho que eu sou essa pessoa. Acho que essa é a Mônica. Aí, agora valeu. Agora valeu. Agora vamos para os pontos. Vamos direto. Eu vou pedir para você repetir 5 pontos, checklist, né? Isso, eu perguntei aqui para você, quais que seriam os 5 pontos, né, que não podem falhar na linha de frente? Tá. Então, são muitos pontos, né? Vou tentar deixar em 5 aqui. Vamos enxugar. Isso, assim, o que se fala muito no transporte corporativo, que é o foco da Joca, né? Segurança, penso que é um ponto principal, então esse é um checklist diário de segurança de veículos, de pessoas. A gente
ao decorrer dos anos, assim, começou a focar cada vez mais nisso, ainda mais que a gente atende multinacionais que prezam muito por segurança. Então, segurança é um ponto principal. Pontualidade no corporativo é o ponto-chave, assim, né? O que diferencia muito, porque a gente sempre tem que trabalhar com antecipação. Um ônibus que atrasa impacta de forma gigante uma operação, pode parar uma linha de fábrica, isso representa lá na frente um transtorno muito grande. Então, seria segurança, pontualidade, um motorista bem alinhado, a gente cuida muito também dessa questão de uniforme, presença, treinamento, né, para um atendimento diferenciado. Deixa eu pensar aqui nos pontos. Segurança, pontualidade. Acho que o acompanhamento da operação também, isso em tempo real, hoje a gente consegue fazer, é muito interessante, a gente consegue todo dia entender como que a operação está funcionando ali através dos dados que a gente tem. E um quinto ponto, deixa eu pensar, são muitos pontos importantes assim que no dia a dia a gente vê e precisa corrigir, pontuar, mas eu acredito que esses pontos que eu te falei são os essenciais, digamos assim, né? Dentro do transporte corporativo, a segurança, a pontualidade, a linhagem, né, do motorista, assim, a presença, treinamento e a questão do acompanhamento da operação em tempo real. Mônica, a gente vem acompanhando o trabalho da Joca Transportes e o teu trabalho, né, através dos dois perfis ali do Instagram, né, nós temos observado que a Joca Transportes, ela tem a cada dia mais se profissionalizado. Claro que ela já tem 24 anos de operação na cidade, mas quando eu falo da profissionalização, o que nós temos observado, por exemplo, é que você treina a sua equipe na área de liderança, né? Nós vimos lá recentemente lá no Inbix, né? Você treina a tua equipe de liderança, a tua equipe de operação, e isso é muito legal, né? Você acabou de falar de treinamentos, isso faz parte, né, Kleber, de um processo de profissionalização e de branding empresarial propriamente dito. O cliente passa a ter confiança nos próprios líderes que estão lá, nos motoristas que cumprem esse horário rigoroso, porque precisa ser rigoroso dentro do processo Joca, né? E dentro desse combo todo, né, Mônica, a gente observa que não é fácil você manter uma operação 24 horas ali, operante, sabendo que tem várias circunstâncias que podem acontecer durante um dia e que você tem que estar de olho ali. O que é mais difícil de trabalhar dentro de uma transportadora corporativa, né, que a Joca está sendo denominada? É a margem de lucro, é a operação em si, ou é por trás de tudo isso uma boa gestão de pessoas? Eu acredito que tudo se conecta, assim, né? É difícil pontuar, assim, algo mais, assim, porque tudo conecta e tem que caminhar numa linha, né? Mas eu ainda vou muito para a gestão de pessoas. Eu entendo que esse é o caminho mais difícil e mais importante, né? Porque eu falo que, acima de tudo, a Joca é feita de pessoas, né? Carro você compra, pessoas você não compra, né? Então você precisa treinar, capacitar, ter as pessoas certas para você construir essa operação. O interessante da Joca, abrindo um parênteses, saindo um pouquinho do que nós estávamos falando, mas contando para vocês um pouquinho da história, assim, mas o que eu acredito, assim, ser muito interessante é que a gente começou, a gente foi acompanhando o crescimento da empresa, né? Então, a gente foi aprendendo, né? E a melhor maneira de aprender, uma das mais eficazes, pelo menos, é quando você comete alguns erros, né? Então, assim, eu falo que tudo que não pode fazer, a gente já sabe. Já foi feito. Já foi feito. Eu brinco que eu posso fazer um livro com o que não pode ser feito e agora com o que deve ser feito, né? Que a gente conseguiu, graças a Deus, construir uma operação que funciona, né? Conseguiu construir uma operação que realmente acabou virando uma referência na cidade de atendimento, de qualidade, mas construir isso é um processo, né? E esse processo é feito de pessoas. Então, ainda é um ponto mais alto da empresa, são as pessoas, né? A gestão de pessoas. Por meio da gestão de pessoas, você passa a ter uma operação melhor, as margens trabalham a favor também ao longo do tempo, né? Então, processo não se sustenta sem pessoas, né? Então, tem que ter uma cultura forte, enraizada, e a gente precisou trabalhar muito nisso, mas como a gente começou junto com a empresa, então era eu e meu esposo no início. E eu estava lembrando algumas coisas antes de vir aqui para o podcast, né? Sempre que a gente vai lembrar da história da Joca, a gente começa a lembrar de coisas que a gente viveu. E eu falei, nossa, como eu sonhei um dia
ter a equipe que a gente tem hoje, assim. Mas quando era só eu e meu esposo, e agora os nossos clientes que estão assistindo aqui vão ficar sabendo, os mais antigos, né? Tem clientes que estão com a gente há muitos anos. Mas quando a gente começou, por exemplo, a primeira multinacional, era só eu e meu esposo e um grupo de motoristas. Então, a gente não tinha departamentos igual a gente tem hoje, né? Pessoas com funções diferentes de liderança e tal. Mas eu já fingia que tinha. Então, na minha cabeça, isso já existia. Então, às vezes, eu estava falando sobre um assunto e eu falava, não, isso eu preciso ver com o meu departamento de compras, que era eu. Eu falava, não, isso aí eu preciso ver com o setor tal, mas que era eu também. Então, a gente era todos os setores ao mesmo tempo. Mas eu lembro que uma vez eu falei para o meu marido, eu falei, a gente tem que começar a pensar grande e pensar como que a gente quer que seja, porque aí a gente vai trabalhando para isso, né? Mas é muito engraçado, assim, hoje a gente realmente tem esses setores, e hoje realmente eu posso falar, não, isso é com o setor de compras, isso é com o financeiro, isso é com... Mas na época, nós éramos todos esses setores juntos, mas eu já tinha esse sonho, assim, de viver esse momento estruturado, assim, que a gente conseguiu criar hoje, né? Conheci. A Mônica falando, né? Vou passar para o meu departamento comercial. O departamento comercial era ela, o financeiro era ela. E o pensar grande, o que estava na tua imaginação é o item número 1 do livro, no item número 2, aliás, do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. O item número 1 é o desejo ardente para que algo dê certo, e o 2 é imaginar no seu mais aprofundado, né? Em caráter mais aprofundado possível aquilo que você quer fazer. E manifestar isso em caráter material. Então você fazia isso e deu certo, né? Sim, é algo que funcionou. Assim, eu estava conversando esses dias com um operador de uma das indústrias que a gente atende já há bastante tempo, e ele lembrou, ele falou assim, olha, eu lembro quando mudou a empresa, né, tipo, de transporte, a Joca entrou, e eles colocaram no grupo lá que a partir de agora, se precisasse de carro extra, é uma operação que tem safra, então tem uma demanda grande de extra, tinha que ligar nesse número e falar com uma tal de Mônica. Ele falou assim, ele falou, a primeira vez que eu liguei para você, que você atendeu, eu imaginei um departamento ali, alguém que está atendendo, né? Ele falou, a primeira vez que eu liguei, eu escutei criança no fundo e tal, porque eu atendi em casa. Aí eu falei para ele, dando risada, né? Eu falei, cara, pior que a gente não imaginava como que era trabalhar em multinacional e nem muito menos em safra quando a gente pegou a primeira empresa assim. Então foi na raça mesmo, né? Foi assim, passando madrugadas em claro, atendendo, e no outro dia tinha mais demanda, e até a gente entender que, poxa, a gente precisa criar aqui um sistema para atender isso antes que a gente não dê conta, né? Mas por outro lado, como a gente viveu tudo isso, a gente sabe exatamente como funciona cada pedacinho ali da empresa, né? Isso flui de uma maneira bem melhor, né? Isso gera, isso que você falou, né, Bruno, do livro, ele gera uma potencialização do pensamento. Sim. E o foco, ele gera a expansão daquilo, né? Eu sempre cito aqui em alguns episódios, já falei sobre isso, hoje eu repito porque cabe muito bem com o momento da tua fala, que é o estar sendo mesmo sem ser. Né? Hoje você apenas materializou o que um dia foi apenas um mapa mental, ou nós falávamos aqui no bastidor, uma ilustração daquilo que ainda não era, hoje é. E esse caminho gerou uma bagagem, gerou uma expertise, e não é à toa que a empresa está há tantos e tantos anos no mercado. E um mercado, Bruno, extremamente competitivo. Sim. Porque o transporte, não só o transporte público lá fora, mas o transporte corporativo, as múltiplas ofertas, o capitalismo traz muito isso, você tem que estar se reinventando. Sim. Você fala ali do acompanhamento, mais para frente eu vou perguntar alguma coisa relacionada a isso, né? Mas me chamou muita atenção duas coisas na tua primeira fala, que é o acompanhamento da rotina e a pontualidade. Porque hoje, quando se fala do corporativismo, o tempo é dinheiro, né? E eu queria entender de você, Mônica, ainda no checklist de dono, manhãzinha, começou o dia, tem alguma informação, algum indicador que você tem que olhar todo dia para ter aquela ciência? A operação, o negócio está saudável? Sim. A gente divide, como eu falei, né? A gente criou todos os departamentos. Então, cada departamento foca em algumas questões diárias, né? Que eu falo ali que é um checklist mesmo diário. Hoje eu represento muito mais a parte comercial. Então, meu foco é muito nos clientes, nos atendimentos, em prospecções de novos clientes, né? Então, eu não fico tanto na parte operacional, mas a gente tem isso na ponta do lápis. Então, assim, diariamente a gente tem ali um relatório, a gente tem na empresa hoje um plantão 24 horas, que é um departamento que ele funciona 24 horas, como diz o nome, e justamente atendendo todas as demandas de toda a operação. Então, todos os dias eles têm um relatório. Então, toda manhãzinha,
Quando troca turno às 7 horas da manhã, vem o relatório de todo o turno anterior. Né? Eles fazem turno de 12 horas, agora, salvo engano, a escala. Então, quando faz essa mudança, eles colocam ali o relatório. Aconteceu isso, esse carro saiu nesse horário, esse saiu naquele. Além desse relatório, a gente também tem em tempo real, a gente investiu muito no ano passado em tecnologia. Então, hoje a gente saiu na dianteira aqui em Ponta Grossa, hoje nós já temos outras empresas que estão entrando também com esse sistema, mas nós fomos a primeira empresa de transporte em Ponta Grossa a ter inteligência artificial dentro de um sistema que eu preciso utilizar o nome, né? Mas a gente fala que é o Uber do fretado, mas é como se fosse, que é algo que otimizou muito nossa operação, destacou muito no mercado. A gente participou de uma feira em São Paulo, com tudo que tem de mais moderno para o setor de transporte corporativo, é uma feira de fretamento. Então, até agora, semana que vem, a gente vai para uma outra feira assim, nesse sentido também, buscar, né, novidade, tecnologia e trazendo para esse setor. E a gente trouxe esse sistema. Então, como você falou de pontualidade, que é algo, assim, dentro do que a gente entende importante no corporativo, é um top, assim. A gente trouxe esse sistema. Então, hoje os nossos passageiros, então, vou dar um exemplo aqui, a gente atende a Ambev. Hoje os passageiros da Ambev, eles têm um aplicativo Joca no celular. Então, quando o ônibus está saindo da garagem, ele já recebe uma notificação, o seu transporte está a caminho. Esse transporte já está em movimento. Então, ele pode ali naquele momento abrir, como se fosse um Uber, só que é um sistema da Joca, e vai ver onde o ônibus ele está fazendo. E ele tem ali, para ele, aparece toda a rota que o ônibus está percorrendo, e quando ele está a 4 minutos, salvo engano, antes de chegar no ponto, ele avisa, ó, o seu transporte está a 4 minutos do ponto. Então, ele tem também, dentro desse sistema, é um sistema fantástico, eu sou bem suspeita a falar, porque a gente idealizou e aplicou e fez fez as empresas comprarem essa ideia e foi muito legal, muito bem aceito. Mas tem até assim, se eu estou em casa, meu ponto é a 300, 400, 500 metros, ele dá ali bem certinho o que você precisa fazer a pé até chegar no ponto. Tem uma comunicação direta com o motorista e com o nosso plantão 24 horas dentro desse sistema, tem avaliação de motorista como tem no Uber, qualidade, limpeza, então a gente consegue validar tudo isso diariamente com todos os passageiros. Então você entende que a gente consegue medir a operação diariamente através de vários olhos, né? Então isso a gente conseguiu otimizar de forma gigante assim, a operação depois que a gente começou a ver todos esses dados, que eram dados que antes de ter esse sistema a gente só conseguia em plantão, que a gente fala, que é quando a gente vai até a indústria, até hoje isso acontece, porque a gente considera importante o olho no olho. Então, apesar da tecnologia oferecer muita coisa pra gente, algo que a gente valoriza muito ainda é sentar lá na mesinha, na indústria, chegar o colaborador, e aí, como é que tá teu fretado? Ah, não gostei desse motorista, mas por quê? É porque aconteceu isso? Ah, então vou verificar que dia que foi e tal. O ouvir é muito importante, né? A gente conseguiu, a maioria das multinacionais tem algo chamado engagement, que eles fazem de fretado, para dar nota para o fretado. Então, dentro do fretado, dentro do nosso setor, é muito difícil, assim, notas altas. Explico por quê. Porque dentro de um ônibus são 40 pessoas. Então, a gente fala assim que 20 pode ser que fiquem 100% satisfeitos, que são os últimos 20 a embarcar e os primeiros 20 a descer. Mas vai ter aquele que vai embarcar primeiro e vai andar bastante até pegar os outros. Então, para essa pessoa estar 100% satisfeita é muito difícil. O carro pode estar limpo, impecável, confortável, mas ele vai ficar um tempinho a mais dentro do fretado, né? Então, quando eles avaliam isso, para a gente sempre foi... Então, a gente, esse sistema de plantão, de ouvir, de conversar, levou nosso engagement para quase 100%. Né? A gente chegou a 95, 97, que dentro para nós é mais que 100. Falei, cara, conseguir isso dentro de uma fábrica com tanta gente, com tantos horários, né? E com essas perdas que a gente tem, que é natural do fretado, para a gente foi assim o ápice. Então, valeu muito a pena investir em tecnologia, mas a gente ainda acredita que o estar lá, o olhar no olho, funciona muito.
A gente chama isso nas consultorias de espelhamento, né? Eu tenho, por um lado, aqui a resposta, mas eu tenho que ter uma comprovação. É igual a prova real da matemática, isso, né? É bem legal. Mônica, nós, na qualidade de consultores generalistas na área de ADM, por que eu falo consultor generalista? Porque eu já atendi indústria, loja de chocolate, empresa de serviços, né? Instituições de ensino. E a gente olha para alguns indicadores e cada empresa tem alguns indicadores-chave que não podem faltar. Aquele indicador que você olha assim, poxa, se eu falhar aqui, a operação inteira vai ruir, vai ser prejudicada de alguma forma, né? E aí você comentou do NPS, aquela conta toda que nas franquias é o NPS, né? Isso que ela falou, né? O nível de satisfação lá do cliente e tudo mais. Dentro do transporte corporativo de pessoas, quando o gestor... qual é o indicador que quando o gestor ignora, de alguma forma, ele vai pagar caro por isso lá na frente? Olha... Tem tantos. Eu acho que ignorar indicadores traz transtornos tão grandes, né? Sim. Eu volto aqui a falar do meu livro que eu vou lançar sobre o que não fazer. Eu acho que o empreendedor paga muito, né? Por às vezes não reparar em pequenos detalhes, né? E dentro do fretado, eu volto a dizer assim que um dos pontos principais para nós, que não pode faltar, que não pode falhar, que condena uma operação toda, é realmente a parte de pontualidade. Isso é uma coisa que diariamente a gente verifica o horário que todos os veículos chegam, o horário que os veículos saem, porque isso influencia no contrato. Inclusive, hoje, as multinacionais têm se blindado quanto a isso, com relação a atrasos. Então, hoje, se a gente tem um atraso, a gente paga multas bem severas, a gente pode ocasionar na perda de um contrato, porque é muito grave lá na ponta. Então, você tem que ter uma operação muito bem formada, porque é natural que possa acontecer algum transtorno. Às vezes, um pneu, às vezes alguma questão elétrica, algo que não seja visto num preventivo, algo que seja natural ali do carro. Então, a gente tem que ter toda uma equipe e um aparato para solucionar isso dentro de um tempo que a gente não impacta lá na frente. Então, a gente trabalha 100% nessa... Eu falo que existe uma tensão muito grande no setor de plantão, principalmente, porque eles precisam estar acompanhando todos os veículos o tempo inteiro e não pode ter falha. Não pode falhar, porque isso impacta. Então, o indicador principal para nós hoje... na operação, para saber se ela está funcionando, se não está funcionando, se está com problemas, é a questão de pontualidade, sabe? Isso a gente tem índices hoje através desse sistema. Esse mesmo sistema que tem aplicativo, ele é bem amplo, né? A gente consegue utilizar ele de várias formas. Então, ali a gente tem sempre o horário que o motorista tem que chegar e o horário atingido, né? Esqueci a palavra que tem ali no sistema, mas é o horário que ele deveria chegar e o horário que ele chegou, digamos. É então, a métrica com o realizado, né? Isso, exato. Então, essa métrica a gente tem diária de todos os veículos, isso a gente sempre fecha. Tá ok, a operação tá funcionando. Tá todo mundo chegando no horário, as coisas estão funcionando. Porque qual que é o nosso... algo que influencia muito também e que a gente dificilmente consegue prever certas coisas. O trânsito é uma delas. A gente veio de 2 dias do primeiro seminário de trânsito aqui de Ponta Grossa, a gente aprendeu muito, inclusive, levou nosso time lá para estar escutando referências no trânsito nível nacional mesmo, né? Então, se fala muito do trânsito, assim, o trânsito... É algo que você não consegue prever. Eu vou chegar em 10 minutos, em 2 minutos. O sistema de inteligência artificial dá isso hoje. Mas, às vezes, acontece alguma coisa no caminho. É um trem, é um acidente mesmo que parou tudo. É um caminhão que precisa fazer. E isso impacta muito pra gente. Porque os nossos horários é como se eu tivesse que embarcar o Bruno às 6h05 e você às 6h08. Então, perfeito. Isso não pode falhar. Então, a gente trabalha constantemente nisso. Então... isso no passado, assim, a gente já foi aprendendo muito, assim, com algumas situações, cada percalço, então a gente tem que prever isso. Então isso aqui também a gente precisa prever. Aí você vai alinhando, né? Então eu falo que hoje a gente tem uma operação muito nota 10 nesse sentido, que é o principal que as empresas olham, né? É segurança, pontualidade. Muito bem. Antes de iniciarmos o quadro número 2, agradecer a Mônica aqui da Joca Transportes, que está no episódio número 17 aqui do Agenda e Café, e agradecer aos nossos patrocinadores Spoleto e a Words Plus Idiomas, que também acompanham a trajetória aqui do Agenda e Café Podcast. Para você que está acompanhando, está gostando desse episódio, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, com seus amigos, no grupo do trabalho, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade que com a Mônica
da Joca Transportes no Agenda e Café Podcast, né, Kleber? Muito bem, você falou da questão da tensão do plantão, né? Eu fiquei associando aqui, eu sempre gosto de fazer analogias mentais, né? Salvo as proporções, Bruno, mas pensa num controlador de tráfego aéreo, Isso. né? Não pode falhar. E o plantonismo, né? A área de plantão é assim. Sim. Claro, haverão os agentes externos, um acidente, Sim. uma mudança de rota, uma obra imprevisível, né? Mas, quando eu servi o exército, Mônica, um comandante de pelotão falava para mim assim, ó, Carzino, você tem que pensar nos se. E o se gera previsibilidade. Sim. E também gera preparo para os contornos dos problemas, né? Mas tirando essa questão do checklist de dono, que eu acho que foi muito bem ilustrado, eu quero começar contigo o quadro 2 do Agenda e Café Podcast, que é o Lições de Sucesso. Você começou falando, antes aqui do nosso primeiro quadro, e foi o que me chamou bastante atenção também, sobre a montanha. Eu tenho duas coisas que eu penso muito em montanha. Eu não sou alpinista, inclusive tenho muito medo de altura. Sério? Confesso que tenho, né? Embora tenha passado pelo exército, levar o Carzino pra montanha. Rapel, mas não gosto muito de altura, não. Mas admiro quem faz, né? E pensando na analogia da montanha, eu tenho duas coisas que eu penso muito. Primeiro, tem um movimento dos legendários, Sim. que tem a subida da montanha. Isso vai muito mais para o lado espiritual e religioso. Mas que eu apoio, eu acho que é um movimento bem interessante, né? E é o subir a montanha, que é um movimento. Sim. E tem também, eu como um querido torcedor do Palmeiras, Bruno, né? O Abel Ferreira. não. Eu tô falando aqui porque preciso puxar o comparativo, né? O Abel Ferreira, principalmente num dos títulos mais importantes da história do Palmeiras, ele fez a montanha. E o Palmeiras precisava subir uma montanha para conseguir vencer a Libertadores lá de 2021. Depois o Flamengo ganhou e tá tudo igual, né? E continua sem Mundial, né? Continuamos sem, tem que assumir, né? Mas a montanha, ela traz a figura de uma escalada, de se chegar ao topo, de se conquistar. E dentro das lições de sucesso, além da montanha que você traz, e agora eu devolvo com a analogia, você contou para nós sobre a construção da empresa, ou reconstrução, ou quando vocês assumiram a consolidação da marca. Qual foi uma lição de sucesso ou de resiliência que você pode dividir conosco no momento mais difícil da Joca, nessa trajetória aí de mais de 2 décadas? Então, a gente tem um case de sucesso nessa questão que eu não me canso de falar, até eu comentei com meu esposo, eu falei, vou no podcast falar a história da Joca dele. Ele falou, de novo? Eu falei, mas houve um tempo em que eu repetia com muito mais frequência, porque foi logo que aconteceu, né? Então, assim, acabou sendo uma surpresa para quem estava acompanhando, porque a gente entrou num processo de falência, né? Acho que é muito importante falar que talvez tenham muitos empresários assistindo que ou estejam passando por esse processo, né? Ou visualizando isso um pouco à frente. Então, a gente entrou, sim, num processo de falência e a gente teve 30 dias para resolver tudo isso. Então, dentro do nosso ramo, 30 dias é impossível fechar grandes contratos e entrar em multinacionais, enfim. Mas eu entendo, assim, que antes de eu chegar na lição, só para deixar mais claro para vocês, a gente tinha um grande contrato na época e nós não tínhamos ambição de crescer a empresa, enfim, a gente pegou uma empresa que já vinha caminhando ali com o meu sogro. Em 2019 ele saiu, se afastou, e aí foi quando eu entrei para ajudar meu esposo. Então a ideia era manter o que nós tínhamos, né? A gente não tinha grandes ambições, a empresa dava para a gente viver legal e era isso. E aí a gente acabou perdendo esse contrato que movia a empresa, e foi assim de uma forma muito ruim. Também nos ensinou várias lições, assim, a forma que aconteceu, mas enfim, perdemos esse contrato. E aí meu esposo falou, agora a gente vai fechar as portas, né? O contrato, isso a gente foi avisado 30 dias de antecedência. Ele falou, dia tal a gente não tem mais receita, a gente vai precisar mandar todo mundo embora, tem as parcelas de todos esses veículos para pagar, porque nós não começamos em berço de ouro, então foi tudo muito suado para conquistar, e nessa época a gente precisava pagar tudo ainda. E aí ele falou, a gente vai fechar. Então a gente foi para contabilidade. Eu lembro que teve uma reunião lá e foi muito chororô, até o pessoal da contabilidade mesmo falou, não, mas vai dar certo, tem que dar certo. Eu falei, pois é, mas se não der, como é que a gente vai fazer, né? E aí, no dia que era para eu dar conta para os funcionários, isso que foi assim o mais marcante para a gente, que a gente tinha definido que ia dar conta para todo mundo naquele dia,
para poder finalizar a empresa, né? Só que foi um dia, assim, que cada pessoa que vinha conversar comigo, e eu sou muito chorona, e eu abria a boca e chorava, eu começava a falar e chorava, eles falavam, não vai fechar, a Joca não pode fechar, a empresa é uma empresa boa e tal, e vocês são pessoas de bem, tem que dar certo e tal. E aí eu lembro que na segunda pessoa que eu conversei, eu entrei na sala e falei para meu esposo, falei, eu não consigo dar conta para eles. Falei, tá todo mundo, que eles chegavam quase todos no mesmo horário, eram 10 funcionários. Eu falei, eu não consigo. Falei, primeiro que eu tô chorando muito. Falei, e segundo que eles não querem sair. E aí ele falou, então a gente vai arriscar. Ele falou, dá férias para todo mundo. E a gente tem 30 dias, mas deixa claro para eles que se em 30 dias a gente não conseguir nada, eles voltam e a gente faz o acerto. E aí foi isso que a gente fez, se propôs. Então o que era assim, em 30 dias é absurdo a gente conseguir recolocar todos os carros no mercado, dentro do nosso ramo. É assim, quem entende bem do ramo sabe o que eu tô falando. As negociações duram meses para a gente fechar, até às vezes anos. Porque geralmente quando é transporte envolve investimentos altos, valores altos, dentro de uma indústria representa muito o fretado. Eu falo que é restaurante e fretado, que é o que mais impacta sempre. Então isso é sempre demorado, e a gente tinha 30 dias. E assim, para resumir o conto, em 30 dias a gente conseguiu entrar na nossa primeira multinacional. O contrato que veio para nós era exatamente o que nós tínhamos perdido. Então, era a mesma quantidade de van, de micro, de ônibus. Foi uma coisa, assim, muito divina, eu acredito, sim. Mas foi um movimento, num momento muito difícil, porque nós vimos a empresa ali, né, esvaindo das nossas mãos, a gente não tendo o que fazer. Mas a gente correu muito atrás, foi um período insano, assim, de trabalho e de choro, de viver aquilo todos os dias, do tipo... Qual a perspectiva para o dia seguinte? Né, o que a gente vai fazer? E o que mais me doía, e volto a falar de pessoas, eram as pessoas. Porque eu acompanhava ali famílias que estavam construindo ali na empresa, né? E a gente conhecia filhos, netos. Recentemente nasceu o filhinho dele, a gente foi lá ver. Esse aqui comprou uma casa agora. Esse aqui eu pensava, gente, como? Como que eu vou fazer? Então... Foi bem interessante assim o que aconteceu, a gente conseguiu realmente entrar, recolocar os carros no mercado. E o que eu tiro de lição, voltando agora à tua pergunta, a gente precisa ser resiliente, a gente não pode desistir nunca, né? E eu acho que isso aí leva para a montanha também, né? Eu acho que o empreendedorismo é isso, é você continuar, porque as dificuldades vão acontecer, né? Vai ser difícil em algum momento. Né, do empreendedorismo. Eu fui numa palestra uma vez que o palestrante disse assim, se você nunca passou por um momento difícil, alguma coisa está errada. Porque empreender é isso. Né, uma hora tá super bem, de repente está muito mal, de repente está péssimo, de repente você coloca em ordem, isso é algo que acontece. Então, a maior lição que a gente tirou nesse momento difícil é que hoje a gente consegue lidar muito mais fácil, assim, com não desistir. Cara, deu errado aqui, mas vamos tentar de outro jeito. Esse negócio aqui que a gente pensou não foi assim, mas... Sabe quando você lida mais fácil agora? Porque a gente aprendeu do jeito talvez mais difícil a não desistir. Não desistir, continua, vai dar certo. E isso na montanha acontece muito, né? Agora eu fazendo uma analogia, né? Mas quando a gente se propõe a subir uma montanha, né? Alcançar um pico. Primeiro, tem toda uma preparação. Né? Você falou, não gosto de altura e tal. Então, de repente, alguém que não tem preparo vai subir uma montanha. Você vai ter problema. Você vai ter muito mais dificuldade. Pode ser que você consiga, mas vai ser muito mais difícil para você. Às vezes traumatizante. Às vezes você não vai querer nunca mais fazer isso porque você não teve o preparo adequado. Então, acho que existe ali um planejamento anterior, né? Para que você possa se dispor a fazer isso, né? A subir uma montanha. Existe o processo, porque aí você vai ter que fazer um longo caminho para chegar ao seu destino. E esse caminho... é difícil, é cansativo, você pensa em desistir várias vezes, você encontra várias dificuldades nesse processo, né? Influencia muito as pessoas que estão junto com você, por isso que eu falo que montanha você nunca está sozinho, né? O apoio que você tem, as pessoas certas ali do teu lado, porque pode ser que você caia e se machuque, pode ser que você tenha que parar um pouquinho para recuperar o fôlego, então quem está do lado ali faz muita diferença. Mas o não desistir, o continuar te leva a lugares incríveis, assim. Eu falo que, como empreendedora, eu falo que eu sou professora, né, por formação, mas empreendedora realmente por paixão, assim, porque como é bom quando você
idealiza, né? Você faz sem teus objetivos, né? Eu quero chegar aqui, e eu acho que para o empreendedorismo isso tem que ser muito claro, né? Tipo, quanto eu quero faturar, quanto eu quero... Isso eu tinha muito desenhado na minha cabeça, o quanto que eu queria, como que eu queria. Então, é muito legal quando você alcança, assim, pô, aqui eu já cheguei, aqui eu já cheguei, aqui eu já cheguei, pô, que legal, agora eu preciso inventar outro lugar para chegar, porque onde eu queria eu já cheguei. Então, é muito gostoso isso, e é o que acontece no montanhismo, você chega, conquista, curte, vive aquele momento, mas depois você já quer mais. Você já quer outros lugares, outras montanhas, outras vistas, e no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Mônica, quando vocês deram férias pro time, né? Ficaram naquela expectativa, vai ou não vai, aí recuperaram o contrato, né? De certa forma ali, e deram sequência no trabalho, né? E aí vocês estão comentando da montanha, do processo, da dificuldade e das aventuras que acontecem no meio do caminho. Ele fez uma analogia que eu amo agora. Ah, maravilha. Aqui, não, a história, o título, depois pedi pro Alan colocar lá o título A Montanha, né? Pra ver se o povo entende. Não, mas é real isso, né? Sim. E quando você fala, a gente tá falando de uma história de muitos anos, né? Sim. E dentro desse processo de reconstrução da Joca, porque foi uma reconstrução, né? No fim, foi uma reconstrução. Tem algum case comercial ou um case interno, você como líder, que marca, além dessa transição de férias e retomada do contrato, dentro dessa jornada, um case que fez com que a Joca desse um salto qualitativo ou quantitativo que você pode trazer para nós? Tem. Tem um case bem bacana, assim, que foi quando a gente deu um primeiro grande passo, assim, arriscado, né? Que eu falo que... E aí volto na montanha, né? Você pode escolher ficar no chão ali, né? Você pode escolher... Eu falo que tem um escritor que me fugiu à mente agora, mas ele fala muito do empreendedor campal e do empreendedor alpinista, né? Então tem aquele que prefere estar na segurança do campo, né? Mas às vezes você só alcança as grandes vistas se você topar o processo, né? Então dentro da Joca a gente viveu esse momento também. Então teve uma empresa que nos procurou, que era um contrato muito grande, era uma empresa muito grande, uma das maiores multinacionais que existem, nós atendemos, inclusive, e aí foi muito desafiador pra gente, foi muito bacana como aconteceu, assim, porque eu lembro que eu tava vivendo aquela fase de sobreviver, estamos no mercado, e aí eu lembro que um amigo muito querido, que eu quero muito bem até hoje, ele disse pra mim, Mônica, porque eu sempre fui muito de ouvir as pessoas, né, e ele falou, Mônica, para de pensar pequeno. Ele falou assim, porque eu tava na cabeça assim, a Joca, recoloquei, agora eu queria vários contratos menores para nunca ficar mais na dependência de nenhum, para não acontecer de novo. Na minha cabeça eu tava assim. E aí ele falou, para de pensar pequeno. Ele falou, por que você não pode ter vários contratos grandes? Ele falou, a Joca é uma empresa grande, ele falou, a operação é boa, a gestão é boa, ele falou, começa a pensar assim e tal. E aí naquele dia que ele falou isso, eu recebi a ligação dessa multinacional, e ele falou, vocês podem fazer um orçamento? Eu falei, posso. Só que detalhe, a gente não tinha um carro na garagem, R$1 no caixa, 0 possibilidades de fazer o atendimento, e a gente começou uma negociação gigante, assim, tipo, de milhões. E aí meu esposo falava, cara, você tá louca, não tem como, a gente não tem como investir isso e tal. Eu falei, não, se for pra dar certo, vai dar certo do jeito certo. E eu lembro que aí começaram a aparecer os entraves, aí a negociação começou a andar, a gente participou de reuniões que a gente nunca tinha participado, assim, reuniões assistidas e tal. E aí, entramos no prazo de contrato. A gente tinha um investimento altíssimo para fazer, não tinha dinheiro, ia precisar... E eu lembro que foi uma época que eu fui em todos os bancos aqui de Ponta Grossa. Fui de banco em banco, por favor, a gente tem um contrato aqui, vai dar certo, a gente precisa de dinheiro, precisa... E aí... entrou na entrave do tempo, assim, e essa multinacional, a nível, obviamente, mundial, os contratos eram 3 anos, e a gente precisava de 5, porque se em 3 anos tudo desse errado, a gente não tinha nem como continuar e tal. E aí eu lembro que eu sentei com o jurídico dessa empresa, e foi uma reunião online, nós não tínhamos jurídico na época, eu chamei um amigo advogado, falei, cara, você é o nosso jurídico agora, é o nosso setor jurídico, representante do nosso setor jurídico. Imaginação. E hoje a gente tem, graças a Deus, um setor jurídico enorme, e 2 ainda, na verdade, diferentes, mas na época a gente não tinha. Aí ele participou dessa reunião online comigo, e eu precisava vender para o advogado dessa multinacional que eu precisava de 5 anos. E ele falou para mim, viu, a nível mundial isso não existe, é 3 anos. Eu falei, mas eu preciso de 5, por isso. Então, eu lembro que quando deu certo, assim, eles falaram, olha, esse é o primeiro contrato que a gente vai fechar nesse prazo.
Aí eu falei, cara, era para ser e ia dar certo. Então foi muito arriscado, porque se isso não desse certo, se esse contrato, esse investimento não desse certo, a gente não ia falir, a gente ia para uma coisa assim pior que isso. Vocês assim, iam pra Marte, né? Era mais ou menos isso. Meu esposo falava, cara, mas e se daqui um ano eles não quiserem mais? Eu falei, eles vão querer, porque a gente atende muito bem. É que faz parte da insegurança do empresário, né? Isso, mas esse foi assim, posicionou a gente, porque daí depois desse contrato, pô, a Joca, aí a gente aumentou muito o número de carro, de colaborador, a empresa começou a criar uma estrutura, mas foi uma loucura, assim, a gente que viveu o processo maluco, mas isso fez toda a diferença nesse ponto da história. Bem. Espetacular, né, Bruno? É muito bom ouvir, porque eu sempre cito isso também nos episódios, que às vezes as pessoas pensam que o empresário só ganha dinheiro e vive tranquilo, né? Mas a história longeva mostra que tudo tem um começo, né? Sim. Você falou do arriscar, né? Eu não me recordo o nome do filme agora, mas outro dia eu dava uma aula sobre isso é verídico, né? Os fatos são verídicos. Eu não me recordo o nome da personagem nem do filme, mas retrata a história de a primeira mulher negra a entrar na NASA. E aí ela passa, o filme retrata isso, e a história é verdadeira, que ela faz um enfrentamento natural e educado frente a um juiz para conseguir entrar num colégio só de brancos, num tempo de segregação. E aí a história, a moral é, alguém tem que arriscar o primeiro passo. Alguém foi o primeiro de tudo. Você foi a primeira. Acho que a ousadia leva a gente mais longe, né? A ousadia leva mais longe. Sensacional. Né? Muito bem. Vamos Seguimos? Vamos pra visão do futuro, né? Vamos lá. Visão do futuro. Posso começar, Bruno? Bom, mas com certeza. Vai lá. Hoje eu tô animado. Eu gosto de aprender. Ele tá nos storytelling, hoje é força. Maravilha. E eu tô aqui curtindo, de camarote, né? Em cima da montanha. Tá olhando de cima? Tô olhando de cima a resenha de vocês aí. Eu vou deixar uma dica aqui para nós fazer o próximo podcast na montanha. Aí, ó, vamos montar o estúdio lá. Não, eu vou contar uma coisa aqui que a gente nunca falou. A gente nunca falou isso, vamos falar agora. Olha lá. Isso é inédito. Quando nós idealizamos o projeto, que foi aqui, nesse estúdio, junto com a equipe de produção, o primeiro logo, você lembra o que era? Era um homem em cima de uma montanha. Que olhando. massa, olha depois isso, que tomou legal. Por decisões internas, nós acabamos ficando com esse logo do podcast, mas o primeiro lá atrás era uma visão, lembra disso? Sim, Bruno? com certeza. Olhando de cima. Vamos lá, visão de futuro. Visão de futuro vem de cima da montanha. Mônica, quando você olha para o futuro do transporte corporativo, né, de pessoas, o que destrói mais o resultado a longo prazo? Falta de processo escalável? Olha lá, tudo a gente tá... Eu tô em casa aqui, ó. Ou a falta de uma cultura forte, como uma rocha? Tá. Agora até ele tá curtindo. Vamos fazer analogia, né? Vamos lá. Eu entendo que, sem dúvida, é cultura, né? Que é um ponto muito importante. É o que eu já falei atrás aqui, que carro a gente compra, eu sempre bato muito isso lá na empresa com a nossa turma, né? Eu falo, carros bons qualquer concorrente pode ter, né? Uma operação, um modelo de operação se faz também de várias formas e com várias consultorias. Mas o que diferencia são as pessoas e a cultura que a gente cria. Então, eu vejo ali que na Joca a gente tem uma cultura enraizada, porque a gente cresceu junto com as pessoas, né? Então a gente foi aprendendo junto. E é muito legal você ver quando... Por exemplo, havia um tempo assim que a gente não conseguia sair da empresa. Não podia sair e viajar porque tudo dependia da gente, né? E aí quando você começa a passar as questões, agora você vai resolver, né? Quando você começa, eu acho que aí já entra para uma liderança, você precisa que a pessoa entenda a cultura e viva aquilo para que seja da forma com que você criou, né? Senso do dono, né? Exato. Então eu entendo que a cultura é, sem dúvida, assim, o ponto mais importante, assim. Eu assisti, inclusive, também, eu volto a falar de uma palestra e eu adoro assistir, há pouco tempo, na Embix, inclusive, sobre cultura e sobre a importância da cultura e como um ativo. Porque tudo se vende dentro de uma empresa, mas a cultura não se vende nem se compra, né? Então ela existe, ela se cria e é algo que a cultura da Joca só tem na Joca.
É a gente que criou, é ali que acontece, então a gente não consegue criar a mesma cultura em outros locais, né? Então é um ativo, é um dos ativos mais importantes dentro da empresa hoje é a cultura. É muito interessante essa questão da cultura, né? Eu estava até lendo um livro esses dias sobre cultura empresarial, tem lá ritos, rituais, costumes, artefatos visuais, é uma série de condições, né, que constroem o DNA da empresa, né? Mônica, a Joca cresceu muito nos últimos anos, eu até estava comentando aqui nos bastidores, né? Quando a gente vai... eu comentei com a Mônica, quando a gente pensa em trocar de carro, quando a gente começa a andar na rua, a gente só vê aquele carro, né? Preto, branco, amarelo, vermelho, e eu ultimamente só tenho visto os vans e ônibus da Joca na cidade de Ponta Grossa, Adoro né? ouvir isso. E tiro fotos, eu tirei uma foto, mandei para ela, Mônica, cedo já, né? E que bom que a empresa cresceu, evoluiu e está posicionada no mercado. Existe uma preocupação do empresariado sempre, a nível Brasil, que quando a empresa cresce demais, Mônica, ela perde aquela afetuosidade com o cliente. Porque cresce demais e o cliente ele fica posicionado lá dentro da carteira, mas nós, né, vocês lá na Joca, na qualidade de gestores, acabam não tendo tempo de qualidade com o cliente em virtude do tamanho da operação. Eu notei muito isso quando eu ministrava aula em faculdade, quando eu era professor de faculdade, que eu trabalhei numa determinada instituição, que ela cresceu demais a nível Brasil e perdeu a afetuosidade com o aluno. Então, aquela proximidade que nós tínhamos quando éramos pequenos, o aluno gostava, a empresa cresceu demais, o cliente passou a não gostar. Como que você enxerga isso no processo, Joca? Às vezes a gente usa falar assim que perde a essência, né? Perde. Daquela... Isso é algo que a gente sempre debateu muito na empresa, principalmente ali na direção, essas questões, assim, a cada mudança que a gente necessitava fazer por conta do tamanho da empresa, cada coisa que eu precisava deixar de fazer, por exemplo, eu que era muito mais focada em pessoas. Então, vou te dar um exemplo bem simples, assim, tinha uma indústria que a gente atendia, e aí tinha um dos colaboradores dessa indústria que era, assim, o cargo maior, assim, a nível mundial dessa indústria, e ele estava no Brasil, então eles falavam assim, ó, quando esta pessoa vier para o Brasil, é você que tem que atender, porque não pode dar nada errado, porque esse é o cara e é assim e tal. Eu atendia, então sempre que era essa pessoa, ele se direcionava a mim, ele ligava no meu celular, ele marcava os veículos, eu fazia todo o atendimento, via o motorista que ia mandar, cara, tem que dirigir assim, assado, não faça isso, não fale assim, não pare desse jeito, e tinha todo um sistema para atender. Mas chegou um momento que eu já não conseguia mais atender todas essas demandas, porque no início era tudo eu falo que o departamento, que hoje são várias pessoas, logo que a gente começou era só eu, então eu atendia os telefones, direcionava para os motoristas e era do jeito que a gente conseguia fazer, era eu, meu caderninho, anotando os endereços e mandando os veículos. Mas eu lembro que nessa situação, assim, que me marcou bastante, é a primeira vez que eu precisei passar essa função para alguém. E eu pensei, cara, não pode dar errado. Eu falei, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, porque essa aqui é diferente e tal. E aí você começa a passar as coisas e ter que perder esse contato que você tem, né, com as empresas. O plantão, por exemplo, essa situação que eu falei de olhar no olho, de sentar, foi algo que a gente idealizou lá na empresa e a Joca também saiu na dianteira aqui em Ponta Grossa nesse sentido. A gente começou a fazer nas indústrias, começou a sentir muito resultado e eu fazia todos os plantões. Então, às vezes eu fazia plantão, a gente saía tipo 4 horas da manhã para pegar primeiro turno, saindo, gente chegando, gente saindo, mas eu fazia questão de estar lá porque eu conseguia sentir e medir a operação. Mas chegou o momento que eu também não conseguia dar conta porque aí foram aumentando as empresas e as demandas, né? Então, eu seria hipócrita em dizer que não se perde a essência, que dá para manter e tal. Muda-se muita coisa, porque é diferente a forma que eu faço com a forma que você faz, né? Mas existe sim uma cultura, e aí entra de novo de dizer, ó, aqui funciona desse jeito, então hoje você vai continuar desse jeito que eu comecei. O que a gente aliou muito para não perder a essência? A gente teve que se aliar muito à tecnologia, que até então a gente não tinha, assim, dentro do nosso mercado, então a gente precisou trazer muito para poder enxergar dados, números e dar esse retorno. Hoje, eu acredito que ainda a Joca, mesmo sendo uma empresa maior, mesmo a gente tendo um fluxo maior, a gente consegue ainda manter esta essência por conta da cultura criada e das pessoas que estão na liderança hoje. E às vezes eles tomam decisões assim que eu falo,
eu brinco às vezes com meu esposo, eu falo, cara, igualzinha eu faria, ou igual você faria, tipo, a operação, meu esposo sempre foi muito mais operação, e eu falo pra ele, cara, ele é igual você, tipo, ele faz as coisas igual porque a gente conseguiu criar isso, sabe? Então, os mais antigos ainda, eles são bem saudosos, assim, os motoristas mais antigos, e ele sempre fala, no tempo que era só a senhora e o senhor Jorge, era assim, 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 eles têm toda uma lembrança desse período, né? E hoje não, hoje a gente acaba, algumas coisas a gente precisa criar uma regra para poder fazer fluir, né? Para poder dar fluência. Então, eu acho, assim, que perde-se um pouco, sim, mas a gente consegue hoje aliar a tecnologia e fazer uma força-tarefa cultural para que não se perca totalmente, né? Uhum. Muito bem. Ferramenta da semana, Kleber. Vamos lá, ferramenta da semana. Mônica, muito legal essa tua última fala, porque manter a essência, né, onde se tem crescimento escalável, naturalmente se joga por uma necessidade de descentralização. Uhum. Descentralização gera pulverização, que gera capilaridade. E para isso eu preciso ter consciência na administração. Eu ouso um pouco entrar no assunto, porque o Bruno é um professor universitário de administração, né? Mas é necessário, clássico livro Mindset, Sim, né? da Carol Dweck. Isso aí precisa, né, Bruno? Com certeza. Para essa gestão. E nesse gancho, né, dessa minha introdução para a próxima pergunta, eu abro o quarto quadro, que é o ferramenta da semana. Mônica, qual ferramenta, software ou hábito de gestão ajudou você a organizar ou até mesmo automatizar melhor a Joca? Então, eu acho que eu em outro momento aqui até comentei que a gente investiu numa ferramenta grande há pouco mais de um ano. Essa ferramenta conseguiu nos dar muitos dados. Hoje ela é um pilar, assim, na empresa, porque ela conversa com vários departamentos, né? Então, hoje a gente consegue tanto ver dados de operação, como ver dados pessoais, de ranking de motorista, por exemplo, desde, esse aqui dá mais freada brusca, esse aqui não, esse aqui, sabe? Então, ele ranqueia isso também, então ele desenha um pouco a operação para nós e abre muito essa questão, assim, para que a gente consiga crescer e desenvolver, né, dentro dessa, porque eu acho que chega um momento do papelzinho ali, do caderninho, que você não consegue mais, né, chegou o momento ali do meu trabalho que não dava mais, nem, às vezes acabava a folha ali, eu não tinha feito o trabalho, então a gente precisa, a tecnologia, ela é inerente, né, ela precisa existir. Falo, se você não aderiu ainda, você já está atrasado em algum momento, né, então a gente precisou colocar ela muito dentro da empresa, e essa ferramenta que a gente tem hoje, que é um sistema da Joca, o nosso aplicativo Joca, que é tudo personalizado, fez muita diferença no nosso processo. Mônica, e dentro ainda da questão da ferramenta, dos ferramentais, quando a gente fala de comportamento do líder, o melhor líder de todos é aquele que forma novos líderes. Exato. Né? Ele forma a escadinha da montanha, né? E ele forma novos líderes, Sim. novos protagonistas, novas pessoas que vão tomar a frente das operações dentro da empresa. A gente falou no início do episódio que, né, eu tenho observado alguns movimentos ali de vocês em relação a isso. Sim. E como que você enxerga, né, para que os nossos ouvintes tenham essa ciência da empresária Mônica, como que a Mônica enxerga a propagação de novos líderes dentro da Joca? Então, a gente veio recente, né, do nosso primeiro programa de desenvolvimento de líderes, algo que para nós está sendo muito bacana trabalhar, que é desenvolver dentro do nosso time, né, os cargos de liderança. Já existem hoje, né, os líderes administrativos, e a gente está levando isso para os motoristas também, porque eles ali na ponta são os mais importantes, né? Então a gente precisa trazer e desenvolver essa liderança neles também, e a gente tem muitos projetos aí para criar realmente um sistema ali dentro, né? Então a gente precisa ter as cabeças ali líderes dentro desse sistema para que toda a máquina funcione, né? Hoje a gente tem um coordenador para 100 motoristas, e a gente quer que isso seja de uma forma diferente, mas a gente tem um desenho já para isso, né? E para isso a gente está profissionalizando. Eu entendo que a liderança é muito por inspiração, assim, né? As pessoas olham você, admiram você e a gente quer fazer igual. Acho que isso é desde criança, né? Acho que vai muito... Volto até ali para minha maternidade, assim. As crianças querem imitar quando é legal, quando é bacana. E dentro da liderança é a mesma coisa. Se você inspira, se você é um líder que chama a atenção, as pessoas querem fazer igual. Então, eu entendo que a liderança, por princípio, é por inspiração ali. Você quer repetir ali os movimentos que você entende que são ok.
E a gente precisa, eu falo que soltar, como criança também, você precisa soltar a mão ali para que ele vá sozinho. E na liderança é a mesma coisa. Isso para muitas pessoas é o mais difícil, é dizer, agora você vai fazer. E confiar. E aí depois lidar com as questões, olha, aqui não foi bem do jeito que a gente pensou, ó, isso aqui a gente precisa ajustar, aqui foi péssimo, aqui foi muito bom. Mas isso precisa acontecer. E eu entendo que, para nós, isso é uma experiência nossa, foi o mais doloroso. Assim, tipo, passar e daí dar errado. A gente pensava, puxa, mas por que foi feito assim? Tipo, eu ensinei de outro jeito. E aí volta, pessoas também. A gente foi entendendo perfis, o que era interessante e tal. Mas até a gente formar esse processo, teve várias situações que a gente trazia de volta. Tipo, não adianta, eu tenho que fazer. Eu que vou fazer isso. E aí você sobrecarrega, e aí você fica dentro de um mercado que você não consegue crescer, porque você atende até aqui. Então, quando você forma líderes, você consegue ampliar isso, né? Então, eu falo que a gente passou por um processo que todo empreendedor que inicia, ele vai passar. É que eu acho que se cria muito, e agora isso é uma opinião muito minha mesmo, regras, né? Tipo, para empreender você precisa fazer isso, precisa fazer assim, é assim que funciona, é assim. E não, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que não existe regra para empreender. Existe cada um com a sua vivência, com a sua história, com a sua família, com o que você traz, o que você vai aplicar, o ramo específico. No meu ramo é assim, no teu é bem diferente. Então não adianta eu querer te ensinar como empreender, porque para você pode ser muito diferente do que para mim. Para mim é interessante esse caminho, para você é outro. Então, eu entendo que se aprende muito ali, a gente vai amadurecendo com o que a gente vai vivendo. E algumas situações são necessárias para o crescimento e para o aprendizado, sabe? Eu falo que a primeira dificuldade financeira que a gente passou de caixa, e eu nunca esqueço que foi uma fase muito ruim, porque nós estávamos faturando o que a gente imaginava faturar, tipo, uau, bacana, assim, mas no final das contas estava dando tudo errado e a gente não conseguia verificar o problema. E eu lembro que a gente chamou um gerente de alto valor, assim, de um banco específico, e eu comecei a contar para ele as coisas. Eu lembro que ele começou a rir na minha frente dele. Eu falei, cara, que abusado, né? Tá rindo aqui do meu problema. E ele falou assim, Mônica, você não tem noção o tanto que você tá aprendendo nesse período. Ele falou assim, isso aqui vai te preparar para muita coisa. Só que quando você está vivendo, às vezes você não tem essa, né? Sim. Mas eu acho que eu vejo que é importante você viver certas coisas para você construir outras, né? Então, todo empreendedor ele tem que estar ciente disso, que isso vai acontecer, né? Que é um processo. Isso aí. Antes de encerrarmos o nosso podcast de hoje, queremos agradecer aqui ao Shining Box, a advogada Carolyn Silva e a ForCharge Marketing Estratégico em totens de academia, né, Kleber? Quadro Plus? Quadro Plus, encerramento. Quadro Plus, Mônica, nós permitimos ou pedimos ao nosso convidado que traga para nós uma pergunta. Tá na tua mão. Olha só, vou achar uma bem difícil, mentira. Acho que na linha que a gente estava conversando ali de empreender, queria perguntar para vocês, porque eu entendo que isso é muito opinião mesmo, né? Se vocês entendem que existe sucesso, existem como a gente atingir sucesso sem reconstrução, sem necessidades, sem dificuldades, eu diria. Vou deixar para o professor. Não existe sucesso sem dificuldades, Mônica. O sabor do sucesso, ele advém da história, de reconstrução muitas vezes, né? Sim. Eu conheço histórias de pessoas que deram muito certo e tiveram pouquíssimos erros na vida. Pessoas frustradas. Eu tenho um colega meu de profissão, que ele fala, Bruno, não é querer me achar, ele fala assim, né? Mas eu acertei muito as coisas que eu fiz. Uhum. Eu queria ter errado um pouco para eu saber como que é, porque como eu acertei muito, eu não criei aquela casca, aquela musculatura do líder, né? Ou do vendedor, enfim, no caso dele é de liderança, né? Porque ele sempre foi muito estudioso e que bom que ele acertou mais do que errou, né? Mas ele falou, eu não criei aquela casca e às vezes quando me deparo com a menor dificuldade ali, eu dou aquela tremida porque eu não encarei o buraco, né? Então, literalmente, né? Então, não existe. Né? No meu ponto de vista, o sucesso ele advém, claro, de muito mais acerto, muito mais erros do que acerto, mas os acertos precisam suprimir os erros, porque senão daí a conta não fecha também. Mas ele advém sim de uma construção árdua. É isso aí. E Bruno, para mim hoje ficou muito claro que
o transporte coletivo, ou melhor, corporativo, né, de pessoas, ele não é só colocar, a gente fala os ônibus, os carros, os veículos na rua, né, ele vai muito com gestão de pessoas, planejamento, previsão, tomada de decisão, todos os dias, né, Bruno? Com certeza. Mônica, para encerrar o nosso podcast de hoje, olha para sua câmera lá e faça um chamado aí da Joca Transportes e da Mônica também em suas redes sociais para a galera aí. Joia, eu convido a todos, né, a seguir a nossa página ali, o @Joca Transportes, @QuadrosMônica também. A gente coloca ali o nosso dia a dia, vários conteúdos, né? A Joca se posicionou muito bem aqui em Ponta Grossa, né, como uma referência no transporte corporativo. Então também as pessoas que estão assistindo, que fazem parte das grandes indústrias, Ponta Grossa é um polo industrial, né? Nós temos muitas indústrias vindo, muitas indústrias aqui. Então, leva a Joca para lá também, que dá certo. Isso aí. Mônica, agradecer a tua presença, muito obrigado. Volte quando quiser aqui no Agenda de Café. Kleber, muito obrigado mais uma vez juntos. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Obrigado, Mônica, por conhecer e aprender muito hoje, né? Com certeza. Para você que acompanhou mais um episódio do Agenda de Café, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima. Um grande abraço a todos.